A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Deuteronômio capítulo 28. Lá no comecinho da Bíblia, você vai encontrar Deuteronômio, vamos lá? Capítulo 28 e verso 2, está aqui. Eu vou estar lendo para você. Hoje é o segundo áudio sobre deixa a bênção te alcançar. Amém? Deuteronômio capítulo 28, você não quer ser abençoado? Nós aprendemos ontem que você tem que dar ouvidos, e dar ouvidos é escutar. Não simplesmente dar ouvidos e não prestar atenção no que Deus quer falar. Amém? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você tem ouvido Deus falar? Quando Deus tem falado na igreja que Deus quer santidade, você acha que Deus está falando para o irmão que está do lado, não para você. Quando Deus vem falar na igreja que Ele quer compromisso, você acha que Deus está falando com o irmão lá da frente, não com você. Mas quando Deus vem falar assim, estou aqui para dar carros, dinheiro, luxo, aí você levanta a mão, é comigo, Deus está falando comigo, é eu que Ele está falando, né? Não, Deus castiga todo a quanto Ele ama. E muitas das vezes Deus quer nosso conserto. Muitas das vezes nós não ouvimos. Por quê? Porque endurecemos o nosso coração. A gente mesmo prepara aquilo que a gente quer ouvir, né? A gente vai para a igreja para sempre ouvir coisas boas, sem esperar coisas ruins. Muitas pessoas abrem a Bíblia querendo que Deus dê um versículo para falar com ela. Mas de repente cai num versículo que Deus está chamando a atenção do povo de Israel. Aí você fala, não é comigo. Quer dizer que se Deus estivesse abençoando o povo de Israel, você fala, opa, Deus vai me abençoar. Tá entendendo? Você escolhe o que você quer ouvir. E não é assim que a bênção vai te alcançar. Você está correndo da bênção de Deus. Toda vez que você corre da bênção de Deus, ela não te alcança. Por quê? Porque você não dá ouvidos à palavra de Deus. Então quando eu sou chamado para palestrar, ou sou chamado para trazer uma palavra, eu me preocupo em falar aquilo que Deus quer falar, não aquilo que a pessoa quer ouvir. Quando eu estou em um lar ou estou numa igreja, me preocupo muito com a salvação, não é com o bem-estar daquela pessoa materialmente falando, não. Ah não, tá desempregado, você precisa de comida, sim, Deus pode te prosperar, Deus pode te abençoar, mas Deus primeiro quer que você busque o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Primeiramente, você tem que saber que Deus quer que você se concentre na palavra dele. Deus quer que quando você vai na igreja, você seja apto para ouvir, e muito apto para não falar. Muita gente tropeça nisso, na língua. Mas muita gente está com comichões nos seus ouvidos e não deixa Deus falar. Por isso que hoje, em Deuteronômio capítulo 28, verso 2, está dizendo que nós, irmãos, temos que deixar a bênção nos alcançar e parar de correr delas. Amém? Nós aprendemos no primeiro áudio, estamos aprendendo um pouco no segundo áudio, né? Fazendo assim, as bênçãos te alcançam. Ela achará você, se você der ouvidos a ele. Aí a bênção te alcança. É uma coisa simples. Deu ouvido a Deus, a bênção te alcança. Não deu ouvidos a Deus, porque não adianta só dar ouvidos a Deus e também não seguir, né? Então você tem que dar ouvidos a Deus, deixar Deus trabalhar. Jesus disse em João 10, 27. Vamos ver o que João diz lá em João. Jesus disse lá em João 10, 27. Vamos lá. No Novo Testamento você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? João capítulo 10 e verso 27. João 10, 27. Estou vendo aqui na minha Bíblia, né, para acompanhar juntamente com os irmãos. Olha só. João 10, 27 está dizendo assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quer dizer que somente as ovelhas de Cristo ouvem. Quem não é ovelha, não ouve a voz dele. Não entende. Então ele está explicando claramente, as ovelhas dele ouvem. E olha o que está em João 8,47, volta um pouquinho. João 8,47 está escrito assim, olha só. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Olha só, irmãos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Então, vamos consertar as coisas aqui. Como é que faz para a gente ouvir a palavra de Deus? Sendo de Deus. E sendo de Deus, sereis ovelhas de Jesus, lá em João 10:27. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Você já aceitou Jesus? Deixou Ele morar na sua vida? Não? Hoje é uma grande oportunidade. Não espere o dia de amanhã, porque o amanhã não existe. Existe o hoje. O amanhã não te pertence, porque quando o amanhã chegar, ele já é hoje. O nome dele será hoje quando o amanhã aparecer. Então o amanhã não existe. O que existe é o hoje. O tempo oportuno de Deus de você aceitar Jesus, de pertencer a Ele, é hoje. Aí você será uma ovelha. João 10:27. E você vai ouvir a voz de Jesus. Primeiro, entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. João 8:47. Os que pertencem a Deus, ouvem. Tá entendendo? Ah, irmão, eu vou para a igreja, mas eu não consigo ouvir da maneira que você está falando. Lógico. Você ainda pertence ao mundo. E as coisas do mundo não vão deixar você ouvir mesmo. Aqui mudou. Jesus afirma que ouvem só suas ovelhas que o ouvem. Então, irmãos, quem está no mundo dificilmente vai dar ouvidos à palavra de Deus. Tá entendendo? Quem está no mundo vai comprar um maço de cigarro, atrás está dizendo assim que você vai pegar câncer, que vai acontecer tais doenças no corpo da pessoa. Eles ouvem isso? Eles querem saber alguma coisa disso? Não. Por quê? Porque o mundo o cegou. O perigo de tudo isso é ouvir, mas não escutar. Não sei se você pegou aí. Quer dizer assim, ó, não prestar atenção no que está dito em um exemplo de 2 Timóteo 3:7. Vamos lá? Novo Testamento, 2 Timóteo. Vamos lá. Novo Testamento, 2 Timóteo 3, versículo 7. Olha só o que está escrito aí, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Olha só, eu tô lendo o primeiro, desculpa. 2 Timóteo capítulo 3 e verso 7. 2 Timóteo 3, 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. São aqueles que ouvem, mas não escutam. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso é complicado. 50 pessoas entram dentro da casa de Deus, irmãos. 50. Mas 3 vão dar ouvidos e escutar a palavra de Deus. Só 3. Por quê? Porque nesse exato momento as pessoas querem se preocupar muito com o quê? Com aquilo do momento, aquilo que eles estão passando. O diabo está lutando contra a sua esposa, o diabo está lutando contra o seu marido, o filho está sendo desobediente. Muitas coisas estão acarretando naquele momento. E o que acontece? Eles não dão ouvidos a Deus, não escutam a Deus, irmãos. Do que adianta entrar dentro de uma igreja e não prestar atenção no que está sendo dito? Porque a preocupação do pregador é levar a mensagem de Deus. Vou te ensinar uma coisa aqui, ó. O que é sacerdote e o que é profeta, tá? Vou te ensinar. Sacerdote é aquele que pega as orações ou as petições dos homens de Deus, das mulheres de Deus, e levam a Deus. Ele é intercessor, ele apresenta a Deus. Isso é um sacerdote. Tá? Agora, o que é profeta? Profeta é aquele que pega de Deus e leva para o povo. E sacerdote é aquele que pega do povo e leva de Deus. Amém? Então, irmãos, como que a gente pode te ajudar? Se você não quer dar ouvidos à palavra de Deus, então quando eu vou pregar numa igreja, ou quando eu vou palestrar, a minha maior preocupação é fazer com que você compreenda claramente. Poxa, cada cafezinho que você escuta, ele vem esmiuçado, ele vem aberto, ele vem totalmente fácil de compreender. Tem gente que pegou palavras aí que a vida toda não sabia o que diria, o que a palavra está querendo dizer. Depois de um cafezinho pegou a compreensão. Por quê? Porque eu esmiuço a palavra de Deus. É a minha preocupação de você ouvir a palavra de Deus. O que eu preciso muito é que a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada no cafezinho, ela entre dentro dos seus ouvidos e não saia pelo outro ouvido, mas que ela desça ao seu coração. E essa palavra vai fazer com que a limpeza geral no seu coração, porque Jesus diz que vós sois lavados pela palavra. Então, essa palavra que eu semeio, ela tem que lavar o seu coração. Assim aquela terra do seu coração fica fértil. E essa semente que eu coloquei ali dentro, essa semente é de Cristo. Foi Ele que me mandou fazer. Aquela semente é plantada dentro do seu coração. Por isso que quando uma pessoa ouve um cafezinho, já quer se interessar pelo próximo. Por quê? O cafezinho é bom? Não. O pastor Alex é bom? Não. Bom é a palavra de Deus, que dentro do seu coração semeia.
e faz com que você venha desejar mais da palavra de Deus. E aí vai fluir um rio de dentro de você. E essa água vai fazer com que você não tenha mais sede do mundo, mas sede da palavra de Deus. Então, o perigo de tudo isso é ouvir e não escutar. Como está em 2 Timóteo 3,7. Aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento. Tá vendo? Complicadíssimo isso, irmãos. Não adianta ir a um culto e não dar ouvidos e atenção. Então a preocupação maior é essa, né? Poxa, quando eu comecei esse título, talvez você pensou assim, opa, vai vir uma palavra saboreosa. Ela está sendo saboreosa. Deuteronômio 28:2 está dizendo, irmãos, que você só vai ser abençoado se der ouvidos à palavra de Deus. Portanto, não dá para dar ouvidos à palavra de Deus entrando no culto preocupado com as coisas da vida. Deixe que as coisas da vida entreguem na mão de Deus, tá entendendo? Não dá, irmãos. Ou você preste atenção, ou não presta. Não dá para alcançar alguma coisa. Hoje eu te convido para fazer parte de uma igreja. Qual igreja? A igreja de Cristo. Hoje eu te convido para ser obediente ao seu pastor. Então quando você entrar numa igreja, escolhe um canto para você sentar. Sentou? Dobre o seu joelho, ore. Não vai conversar com a irmã ciclano. Não! Dobre o seu joelho e se apresente a Deus. Senhor, eis-me aqui, estou na tua casa, Pai. Vim buscar a tua misericórdia. Acabou. Naquele momento você vai prestar um culto, uma reverência a Deus. Isso é cultuar, tá? Então quando você prestar um culto a Deus, naquele exato momento, você não se preocupa mais com o filho que está nas drogas, com a filha que está na prostituição, com quem está no tráfico, você não se preocupa mais. Você não se preocupa com o marido que pode estar traindo ou não, com a esposa que pode estar traindo ou não, você não se preocupa mais. Você não se preocupa com as contas que tem que pagar ou com o desemprego, você não se preocupa mais. Por quê? Porque você veio adorar a Deus. Você veio adorar a Ele. E naquele momento o culto é para Ele, é dele. Abre Romanos 11, olha só, Romanos 11, tá? Olha só o que está aqui em Romanos, glórias a Deus por isso, aleluias, Romanos 11, glórias a Deus, verso 25, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu estou lendo em 1 Coríntios, irmãos, de novo. Romanos 11, desculpa. Romanos 11. Olha só, Romanos 11, 36. Né? Duas vezes eu peguei o versículo errado aqui, o livro, a epístola errada. Mas consertando, Romanos 11, 36 diz assim, ó, porque dele... e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Se tudo é dele, por Ele e para Ele, por que você quer fazer o culto dele virar um culto a você? Ou um culto a um irmão? Então, quando você entrar na casa de Deus, tudo tem que ser porque é dele. Esse Ele aqui é Jesus. Então, tudo que acontecer no culto tem que ser direcionado porque é dele. Quando uma pessoa vai num estádio de futebol, o gol é direcionado à pessoa que fez. Tá entendendo? Então, quando uma pessoa vai na igreja, tudo tem que ser dele porque é dele. E tudo tem que ser por ele. E tudo tem que ser para ele. Porque ele é o centro de todas as atenções. Ele é Jesus. Então, irmãos, preste atenção, hoje é o segundo áudio, amanhã eu finalizo esse estudo aqui, para você entender que as bênçãos de Deuteronômio 28 não vai te alcançar, jamais, se você ficar correndo delas. Deixa a bênção te alcançar, irmão. É simples, é só dar ouvido a Deus. Ei, você que está me ouvindo agora, não está conseguindo sair das drogas? Procure Jesus. Você que está com problema no casamento, procure Jesus. Eu te convido hoje para você procurar aquele que pode resolver a sua situação. Não, eu não vou resolver nada. Não, seu pastor também não. Você vai procurar Jesus. Jesus ensinou a receita. Como? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto com o Pai. Porque o Pai em secreto te ouve e vai te responder. Pronto, fez isso? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Converse com o seu pastor. Olha, estou viciado na droga, estou na prostituição, estou querendo sair disso. Como é que eu faço? O pastor, como um homem de Deus, vai falar, vamos fazer uma campanha por você. Ele vai lutar pela sua vida, pela sua alma. Mas você não pode morrer desse jeito não. Morreu assim,
não vai encontrar Jesus do outro lado. Está em pecado? Está em dificuldade? Está fora de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4? Quer manter o seu vaso em santidade? Opa, então vamos lá. Vamos manter o seu vaso em santidade? Vamos. Como, irmão Alex? Procurando Jesus. Dando ouvidos a Jesus. Dando ouvidos. Para de pecar. Para de alimentar o diabo. Eu costumo dizer, irmãos, lá em Gênesis ele era uma serpente. Em Apocalipse ele é um dragão. O que alimentou ele? Pecado. Então para de alimentá-lo. Deixa a bênção te alcançar. Como? Dando ouvidos à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Hoje não tem abraço, mas, porque meu tempo está esgotado, amanhã teremos mais abraços aí. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?